Então a gente vai começar olhando algumas equações fundamentais, que na verdade nem são necessariamente equações de mecânica dos fluidos, mas elas trazem um pouco da topologia de alguns fenômenos físicos que são parte das equações de Navier-Stokes. Então, basicamente, a gente pode dizer que existem equações aí diferenciais parciais que são elípticas, parabólicas e hiperbólicas. E isso tem a ver com o comportamento físico que essas equações simbolizam, ou com os fenômenos físicos que são retratados por essas equações diferenciais parciais. E esses fenômenos vão aparecer frequentemente em aerodinâmica. Eu acho que nesse slide vocês já vão reconhecer alguns desses fenômenos aí. Então vamos olhar o primeiro caso, aqui na nossa esquerda, a gente vai começar com o caso chamado elíptico. Então o caso elíptico é uma situação na qual você tem a propagação de um certo fenômeno físico em todas as direções. Então imagine, por exemplo, que a gente tem aí um caso bidimensional, no plano XY, e a gente tem a transferência estacionária de calor. A equação que representa esse fenômeno é a equação que a gente está vendo aqui embaixo. Então temos derivadas segundas da temperatura em relação a tanto a x quanto a y, e a soma desses dois termos é igual a zero. Isso basicamente quer dizer que você tem, por exemplo, o aquecimento da tua chapa, de uma chapa metálica bidimensional, e a propagação desse processo todo acontece de maneira uniforme em todas as direções. Isso é um caso específico de transferência de calor ou em regime estacionário. É muito típico aí de vários fenômenos físicos, não só essa questão do calor, mas basicamente é um efeito difusivo que você tem o fenômeno se espalhando para todas as direções de maneira estacionária. Em compensação, a gente tem outros casos em que o fenômeno é chamado de parabólico. Um exemplo disso é a equação de condução de calor, mas agora não estacionária. Então esse problema aqui é um problema em que a gente tem um problema unidimensional, é o calor sendo propagado na direção x, e esse fenômeno agora depende do tempo. Então basicamente a gente pode pensar nesse problema como um problema que tem uma certa condição inicial, que é essa aqui que a gente está vendo, eu estou riscando em vermelho agora, e dessa condição para frente, ou desse instante do tempo para frente, a gente tem a propagação do calor através de condução não estacionária. Então isso essencialmente é um problema de marcha. E aqui o que a gente precisa fazer, a gente precisa especificar a condição inicial, que é essa que eu comentei agora, e também precisamos especificar condições de contorno, tanto no topo quanto na parte inferior do domínio. Na verdade aqui, como é um caso 1D, acaba sendo mais simples. No caso 1D a gente especifica a condição inicial. E essencialmente é um problema de marcha, em que você, a partir da condição inicial, observa o progresso do fenômeno físico na direção do tempo, como é o caso aqui. Fenômenos parabólicos, eles são também típicos de escoamento de camada limite. E a gente vai falar um pouco mais sobre as equações da camada limite ainda nesse módulo. E por fim a gente tem os fenômenos hiperbólicos, que são fenômenos essencialmente nos quais a propagação da informação acontece numa região confinada do espaço. A gente pensa em um caso tridimensional, seria uma região cônica, muito representativa inclusive dos escoamentos supersônicos, sobre os quais a gente comentou mais cedo nesse módulo em específico. E uma equação que exemplifica esse tipo de fenômeno é a equação de propagação da onda, como a gente vê aqui escrito abaixo. Então, esse tipo de equação é uma equação em que você tem uma certa condição inicial, tem as suas condições de contorno, e a região de influência do processo vai ser confinada a uma região cônica, como eu expliquei no caso do voo supersônico. No nosso caso aqui, a gente tem um problema mais simples, o problema é um problema unidimensional em x, e tem a outra dimensão que é o tempo, e você está confinando o teu processo dentro dessa região triangular que a gente está vendo aqui no slide. O que é importante em relação a esses fenômenos todos é que eles aparecem encapsulados nas equações de governo que nos interessam. E do ponto de vista matemático, a gente poderia falar também que a classificação de uma equação diferencial entre elíptica, parabólica e hiperbólica tem a ver com os autovalores das equações, etc. Mas aqui o que eu gostaria mesmo de enfocar é no tipo do comportamento. Então, só para a gente fazer uma última passagem antes de passar para o próximo slide, o fenômeno elíptico é aquele em que você tem a propagação em todas as direções e você estabelece condições de contorno. Basicamente, é um problema de condição de contorno. Você pode pensar, por exemplo, na tua chapa, uma chapa metálica que você aquece nas extremidades, e, portanto, a condição de contorno é o aquecimento.